polêmica. Eu fiquei sabendo que o Milton foi lá no México, eu ia falar Portugal. Foi lá no México para trazer o contrato do Chaves para Globo. Roubou de você, Silvio. Judas, não creio nisto. Isto não existe. Eu pensei que ele tinha ido pro México lá, porque o São Paulo tava querendo contratar o Vargas, né, velho, que tá lá na América do México. Pensei que ele ia lá pra trazer o cara. Ele chegou lá e falou, não há Vargas! Não há Vargas! Essa foi boa. Bem o que o Silvio tomou hoje que eu quero tomar também? O mundo é seu, torcedor tricolor! Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mas a paixão da minha vida é jogar futebol no São Paulo. Eu só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo. E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Salve o tricolor paulista! Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa de número 40, 4.0. Programinha mais para falar dessa semana que não começou muito bem, devido a uma derrota aí em mais um clássico, dessa vez contra o nosso rival Peixe, e tomando gol até do Gabigol, né? Um cara que não foi reserva lá em Portugal, fazer gol no São Paulo. São Paulo tá merecendo ficar com o Dorival mesmo, né? Mas beleza, antes de começar aqui o programa, vamos apresentar a bancada de hoje. Salve, torcida tricolor, aqui é Milton Júnior na área, tô de volta depois de uma pré-temporada longa, sou mais ou menos como o Cueva, me apresentando fora de forma e atrasado. Vamos lá falar de São Paulo. Oi, Leidara. Quero cantar uma música pro Dorival. Ô Dorival, quebra meu galho, você é do São Paulo e vai pra casa do caralho. Vamos falar de São Paulo, porra. Já estourou sua cota de palavrões hoje. Salve, salve, soberanos. Beto Silva que vos fala. Infelizmente temos o técnico do rival. Olha só, voltamos aí, torcida tricolor. Atrasado igual o Milton, né? Mas não fora de forma, porque eu sou gordo. Vamos falar de São Paulo, né? Fazer o quê? Não é gordo, mas é velho. Ó, respeito. Ô Milton, posso te falar uma coisa? Fala, Silvio. Uma coisa, segue o programa, vai. Não, deixa eu te falar. Eu vou te falar outra então. Fala. Outra. Não. Desde o passado. Nós, São Paulinos, agora passamos por mais uma derrota e mais um clássico, o que já não é novidade, né? Infelizmente, depois dessa vitória aí pro Santos, tomando gol até de Gabigol, né? O fenômeno em terras portuguesas, surgiram na internet vários números, vários numerólogos, vários numerólogos aí com estatísticas das nossas derrotas nos últimos anos em clássicos, né? E é uma coisa vergonhosa. Tá dando vergonha, assim, São Paulo jogando clássico. E esse final de semana não foi diferente. São Paulo aí parece que até começou bem na primeira etapa, tocou bastante, teve umas chances ali, porém, na única chance do Santos, eles foram lá e converteram. E no final do jogo, o Dorival ainda, só pra colocar a cereja em cima do bolo, ainda falou na coletiva que o time jogou bem. Jogou bem. Se tivesse jogado bem, não tinha perdido em casa ainda, no Morumbi, com mais de 30 mil pessoas. O que você achou, Milton, desse jogo, cara? Jogamos bem mesmo? Não. Como o Sir Dorival falou? Mais um jogo de falso domínio. Eu vi ontem, especialmente, muita gente ao final do primeiro tempo exaltando a partida, e para mim ali estava muito claro que o São Paulo
exercia um falso domínio, porque embora tivesse uma posse de bola muito grande, não agredia, não chutava no gol, não chegava em condições de abrir o placar, e ainda assim deixava o contra-ataque à disposição do Santos por 2 ou 3 oportunidades. Então, muita falta de conexão do time, principalmente porque ele insiste, né? O Dorival insiste em escalar as peças fora dos seus lugares, né? Eu entendo que o São Paulo não tem elenco para insistir nesse sistema de utilizar pontas abertas. Os únicos jogadores que têm capacidade de fazer isso são os jovens que subiram agora, e é muito precoce entregar essa responsabilidade na mão dos garotos que estão subindo. Então ele deveria ser inteligente, aproveitar a experiência dos jogadores que ele tem à disposição e fazer um esquema de acordo com as características desses jogadores. Mas não é o que ele faz, ele insiste no esquema dele. E pior, quando ele precisa mexer no esquema dele, ele sempre mexe para tentar continuar com o esquema dele. Só que ele nunca tem as peças que vão fazer o sistema funcionar. Ontem, por exemplo, os garotos que fariam as pontas nem relacionados para o jogo estavam. Então, ele está queimando os jogadores, fazendo eles jogarem fora de posição. Diego Souza jogando fora de posição, sempre foi um meio atacante que, sim, chegava muito bem dentro da área, mas sempre tendo um 9 lá como referência. O próprio Marcos Guilherme jogando fora de posição, porque é um segundo atacante que consegue fazer a ponta, porque fisicamente ele sobra, então ele consegue até fazer a função, mas não é a dele, ele é um segundo atacante. E ele coloca totalmente fora de posição, tanto o Nenê, quanto o Cueva, quanto quando entra o Valdívia, e o próprio Diego Souza, que poderia jogar como um meio atacante, chegando ali quase como um terceiro atacante, tá enfiado dentro da área, não é alimentado pelo sistema de jogo, e está sendo fritado. O Petros também, jogando como um meia aberto na direita, fora da característica dele melhor, que é um volante que sabe apoiar, mas não tem que estar ali sendo o armador do time. Então ele sacrifica todo mundo e o time fica sem força para o último terço do campo, onde tem que fazer as tabelas mais rápidas para finalizar. Então é uma posse de bola muito equivocada. E na entrevista ontem, foi onde eu perdi todas as esperanças no Dorival, porque ele não tem capacidade nem de reconhecer que o que ele está idealizando para o time não está encaixando. Se ele tivesse ontem dado uma explicação bem franca, falando que o que ele pensava para o time ele não está conseguindo colocar em prática e que ele ia mudar, talvez ele não tivesse sendo alvo de tantas críticas, porque as pessoas iam ter percebido que ele está com uma noção da realidade, mas a verdade é que ele não está com uma noção da realidade. Ele acredita que tem um sistema de jogo evoluindo, mas é uma evolução que só ele vê e ninguém mais vê. Então, não sei o que esperar para as próximas rodadas. O Dorival, ele não tem ousadia, né, cara? É tipo um time que não chove e não molha, né? É aquela coisa, ele muda e fica a mesma coisa. Tipo, não tem uma ousadia assim de vamos mudar aqui o sistema para tentar engolir o time adversário e tal. Então, você veja, Gil, ontem, quando o São Paulo... Vamos supor que ele estivesse acreditando que o São Paulo estivesse mandando no jogo de uma forma eficiente, coisa que não estava, porque estava mandando do jogo de uma forma ineficiente. Mas vamos supor que ele acreditasse nisso. Quando ele tomou o gol, ele tinha que perceber que ele tinha que abrir mão de um volante para colocar um 9 de referência para que o Diego Souza começasse a participar do jogo, na posição que ele joga melhor. E aí ele ia ter um a mais para agredir o Santos. E não, ele fez uma substituição 6 por meia dúzia, passou 15 minutos quase para ele querer corrigir a primeira substituição, quando ele coloca o Brenner, só que aí o jogo já tinha entrado naquele marasmo. E é muito difícil. Aí você coloca o garoto, depois de ter feito uma substituição equivocada. Ele poderia ter feito uma substituição já de cara de 2 jogadores ao mesmo tempo, mudando o esquema de jogo. Mas não, ele não muda o esquema de jogo, ele morre abraçado com essa filosofia dele. Então, por isso está sendo tão criticado por quase todo mundo, porque a percepção de que o jogo que ele quer para o São Paulo não casa com o elenco é uma percepção que tá aí todo mundo vê. Cara, o que o Milton falou eu assino embaixo.
Principalmente quando tomou o gol. Sabe o que é engraçado? O São Paulo tomou o gol no mesmo minuto que eu coloquei um tweet lá. E meu tweet dizia assim: vamos ver se o Dorival, ele é corajoso e saca um volante pra colocar o time pra frente. Deu 2 minutos, ele fez aquelas bosta daquelas substituições. Eu mesmo comentei o meu próprio tweet. Deixa quieto que o nosso técnico é medroso. Eu vou só comentar sobre o Diego Souza, que muita gente critica o cara, né? Aí tem uma coisa engraçada que eu tava raciocinando. O Diego Souza, ele chegou na seleção brasileira pra jogar de centroavante, só que no esporte ele não jogava de centroavante. Então por que ele tem que jogar de centroavante no São Paulo pra ir pra Copa do Mundo, sendo que ele foi pra seleção, ele não estava jogando centroavante? É porque é a única vaga que tem. Não, beleza, é a única vaga que tem, mas se ele chegou lá quando ele não estava jogando de centroavante, por que ele tem que jogar de centroavante? Ele pode continuar jogando como meio atacante, igual ele estava jogando. Se ele for bem, ele vai ser convocado. Não, ele foi no esporte, ele jogava de segundo atacante, servindo ao André. Na seleção ele já fazia o 9 falso, que o Tite adora. Que o Gabriel Jesus faz com perfeição. Então, mas ele nunca jogou de centroavante. Então é a primeira vez que ele joga de centroavante. E tá matando, cara. Tá matando, simplesmente. Não, na seleção, o Diego Souza, ele joga servindo ao Neymar, aberto pela esquerda, e o William servindo à direita. Ele faz o 9 falso. Então, quando ele serve, e aí ele já corre pra área pra cabecear, ou pra ficar na sobra. Mas ele não é centroavante. É um 9 falso. Agora, aqui no São Paulo, ele não. Joga de centroavante fixo, que isso é o pior. Fica lá colado do lado do goleiro. Ele fica tão parado lá que ele consegue tuitar em tempo real o que ele tá fazendo no campo. Mas sabe o que é mais assustador? É que o Prato tava sofrendo do mesmo mal. Ou seja, o sistema não alimenta quem tá jogando lá na frente. Se fosse lá na frente, se a gente tivesse o Careca jogando lá na frente, esperando a bola não ia estar chegando no Careca. Porque esse sistema não funciona. Os outros times, eu acho que eles até conversam no vestiário, falam assim, deixa eles tocarem bola, eles só tocam bola pro lado. Encosta pro lateral, o lateral devolve pro volante, que passa pro outro volante, que vira o jogo. E fica fazendo isso o jogo inteiro. O outro time, quando pega a bola, joga pra frente, em direção ao gol e faz o gol. E assim, primeiro tá escalado na posição errada, segundo, a bola sequer chega em condições de arremate. Eu fiquei no setor azul e ali eu tive o prazer de ver o que Minato azul, cor do gelo, ó, água azul, gelo, pé, cor do seu... Olha! E aí eu tive o prazer de ver o... Cala a boca! Eu tive o prazer de ver o Reinaldo jogando. Ele conseguiu fazer algumas tabelas. Ela conseguiu fazer algumas tabelas com o Nenê, né, que estava aberto ali, naquela formação 4-1-4-1. O Nenê fica aberto pela esquerda, aí o Cueva aparece, fica mais próximo, e o Reinaldo fazendo essa tabela. Então o São Paulo criou muito, mas muito pelo lado esquerdo. Só que o quê? Não tem ninguém lá para finalizar. O Diego, toda vez que a bola tá chegando, ele sai da área. Ele não fica lá paradão. Então ele não fica lá como o centroavante. Por exemplo, se fosse o Trelez, ele já saberia se posicionar. O Diego não sabe se posicionar. Então ele acaba ficando ali como na sobra. Então ele fica atrás do marcador. Então ele perde praticamente todas as bolas. Então eu acho que isso, assim, em treinamento, você não conseguir ver isso, é uma vergonha imensa. Né? E do outro lado tem o Militão, que é um bom zagueiro. Tem um futuro imenso no São Paulo, mas ele é limitado. Ele não consegue fazer esse dois toques com o Marcos Guilherme ou com o Diego Souza. E ele fica muito, muito limitado. Então, é vergonhoso. É o Gil mandando mensagem. É vergonhoso ver. Mas é bom falar sobre o Reinaldo, que o gol sai nas costas dele. Porque ele não tá no lugar que o Bruno vai cobrir a posição dele, o Arboleda sai também para tentar recompor e ninguém tá marcando no lugar certo na hora que sai o gol.
Não, o problema, eu entendo, eu concordo, o gol saiu nas costas do Reinaldo, mas por quê? Porque ele tava no ataque. Sim. Né? Quando o São Paulo tá jogando com Petros e Jusilei, quando o Reinaldo sobe, um dos dois fica. Naquela oportunidade, o Petros estava do outro lado do campo e o Jusilei estava morto, cara. O Jusilei, depois do gol, o gol saiu aos 6 do segundo tempo. O Jusilei, aos 10 minutos ali, ele já estava sufocando. Por quê? Porque normalmente quando é ele e o Petros, os dois se dividem. Você dá o primeiro bote, eu fico na sobra. Eu dou o primeiro bote, você fica na sobra. Agora, quando o Jusilei joga sozinho, ele fica morto. O Petros não estava conseguindo, ao final do jogo, o Petros e o Jusilei não estavam conseguindo acertar um passe de 2 metros. O Jusilei estava errando tudo. Ele já não estava indo mais na bola. Estava morrendo. E o técnico não vê uma coisa dessa, sabe? Ontem eu concordo com tudo que o Milton falou. Era todo mundo na arquibancada gritando: tira o Petros, tira o Jusilei, tira um dos volantes e muda a formação. Foi no setor azul que começou a gritar por Valdívia. Eu fiquei meio desanimado pelo Valdívia. Eu falei, cara, o que o Valdívia vai fazer aí? Porque quem ele vai tirar? Vai tirar o Petros, vai colocar o Valdívia, ainda não vai ter uma referência na área. Aí ele tirou simplesmente o Marcos Guilherme e colocou o Valdívia. 6 por meia dúzia. Um tempo depois ele chamou o Brenner. Eu fiquei animado. Eu falei, agora ele tira um volante e deixa o Brenner de referência. Não, ele tira o Curva. Aí o grito de burro começou a ecoar no estádio. Eu nunca tinha gritado para um técnico burro, não por falta de oportunidade. Já passou Ney Franco, passou Ricardo Gomes, mas foi ontem a primeira vez que eu, no estádio, meus 27 anos, eu gritei burro para um técnico, porque ontem ele fez uma maior cagada, tirar o Brenner e tirar o Curva, e colocar o Brenner. E a última substituição, ele simplesmente tirou essa 6 por meia dúzia. Ele não mudou a formação. O São Paulo ainda continua jogando no 4-1-4-1 até o final do jogo, sacrificando todas as peças. O time não consegue jogar, o time não consegue nessa formação criar, sabe? Sempre falta alguém, sempre falta o último passe. O Diego Souza fica, quando ele joga de centroavante, ele fica parado. Ele procura sempre dar o último passe. Ele sai da área. Ele não vai para dentro da área para buscar o gol. E aí mata o jogo, mata o time. E a gente vai sofrer bastante, porque se ele não tá saindo, não saiu contra um péssimo jogo contra o CSA, contra o Madureira e agora contra o Clássico contra o Santos, ou a diretoria vai abraçar ele, vai até o fim, ou até as últimas consequências, no Brasileirão, zona de rebaixamento, etc. Ou quando for eliminado numa precoce, numa Copa do Brasil, depois que acabar o Brasileirão, em abril a gente vai pegar o Rosário Central. Você acha que o Rosário Central vai ter piedade da gente? Não vai, cara, vai meter goleada. Então, assim, eu só vejo o Dorival saindo hoje do São Paulo se for por uma eliminação ou por uma zona de rebaixamento no Brasileirão. Antes disso eu não vejo, não tenho esperança que o Dorival saia. Vamos sofrer. Ô Will, isso que você falou dos volantes tá corretíssimo. Isso até me faz lembrar o programa passado que eu pedi pro Petros ficar do lado esquerdo pra cobrir as costas do Reinaldo quando ele subir. Só que ontem, o que o Dorival tinha que fazer? Ele tinha que sacar os 2 volantes, não é só um. Ele sacava os 2 volantes, colocava o Hudson pra ficar como o único volante, sangue novo pra dar o bote e liberar mais o Reinaldo pra ele conseguir ter fôlego pra fazer essa cobertura. E também ele colocava um centroavante e um cara de ponta. Aí ele poderia escolher quem ele queria tirar. O Marcos Guilherme machucou. Beleza, você poderia colocar o Treleza ali, recuar o Diego Souza pra jogar como segundo atacante atrás do centroavante. Ah, jogou 10 minutinhos, não deu certo, tira o Diego Souza e põe um moleque, põe um Brenner pra voltar a correria no jogo. Então ele tinha opção pra fazer. Então vamos ver a escalação da bancada aqui. Vamos começar no gol. Já que você tá falando, Will. Sidão ou Jean? Tem que testar o Jean, ainda não testou. Hoje é o Sidão. Você, Milton. Não, Você acha que deixa o Sidão ou testa o Jean? Testaria o Jean. Beto. Tá bom, eu daria uma chance pro Jean, porque apesar que assim, ó, quando o Jean entrar, eu sei que ele não vai estar. É porque tem muita gente falando, né? O São Paulo contrata um goleiro de 10 milhões pra deixar no banco.
Mas eu entendo a questão também, que ele só tem 22 anos, tá chegando às vezes, e pô, esse time tá desorganizado. Pô, ele agora pode queimar ele, entendeu? Então o Sidão já tá calejado, é um cara mais experiente, eu deixo o Sidão até arrumar a casa. Quando arrumar o esquema de jogo, eu troco o goleiro. Sidão. Eu também vou... É inteligente. Rapidinho, João. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí mesmo. Você pensar assim... Mas eu acho que a gente tá jogando... A gente tá jogando um Campeonato Paulista que permite pegar um jogo e colocar um outro goleiro para ver como ele se sai. Não vai trazer prejuízo nenhum colocar o Jean para jogar um jogo. Porque o problema do São Paulo é a arrumação tática como um todo. Não tá longe de ser um jogador específico. Isso é. E o Silvio? Jean ou Sidão? Jean. Jean. Acho que empatou aqui. Né? E na zaga? Dupla de zaga, Silvio. Vai escolhendo outro aí que depois eu vou pensar aqui, que tá osso. Posso falar? Arboleda é um. E Arboleda é um. Eu vou de Arboleda e Rodrigo Caio. Então, você, Milton. eu pensei Rodrigo... desculpa, vai lá. É que você falou, vai. Pode ir. A zaga que eu mais gostaria de ver jogar é o Arboleda com o Militão. Vixe. Você já tá indo de 2 testes, hein? A Jean no gol e Militão na zaga, hein? Não, mas eu não faria tudo isso de uma vez, né, Gil? Assim, eu acho que o Militão tem qualidade pra gente ver ele como zagueiro. Inclusive, o São Paulo tem zagueiros bons o suficiente para que jogasse numa linha de 3 na zaga. E jogando numa linha de 3, o Militão seria muito útil, por quê? Justamente porque vem fazendo a lateral e tem a facilidade de apoiar até o segundo terço do campo, né? Então eu acho que seria legal jogar com 3 zagueiros, como o Rogério jogava no 3-4-3 ou num algo parecido, porque você pode, atacando, se comportar como quem tem 2 zagueiros. Mas a hora que você tá sem a bola, você tem 3. Então eu gostaria de ver, se fosse para escolher só 2, eu gostaria de um dia ver o Arboleda jogando com o Militão, porque eu acho que seria uma zaga muito, muito boa. Aí, Will, só a dupla de zaga. Ou trio. Eu ia citar isso também, que tem essa possibilidade do pensando no Militão. A única formação que eu penso no Militão é de jogo mesmo. Você subiu o Reinaldo e deixa os 3, mas hoje, jogando no 4-3-3 ou no 4-2-2, Rodrigo Caio e Arboleda. Não vou mudar o esquema, vamos com 2 zagueiros, Caio e Arboleda. E aí, Silvio, quem vai do lado do Arboleda? Rodrigo Caio mesmo. Eu queria ver o Anderson Martins, mas sei lá, melhor deixa o Rodrigo Caio. Beto, a lateral. Direita e esquerda? Não pode nem mudar o que tá hoje, porque não tem opção da direita, né, cara? Bruno não dá. Então, infelizmente, vamos ter que sacrificar o Militão lá e o do outro lado do Reinaldo. Eu não sei, eu acho que o Militão deveria ficar, porém eu arriscaria o Bruno mais um pouco, ver se ele dá uma luz ali. Aí deixava o Militão de reserva na zaga, pra entrar quando um zagueiro ele tomar um cartão e tal. Eu não arriscaria já pôr o Militão de titular, não. Tipo, ele tem que ser um cara que vai entrando ao longo do campeonato, assim, quando vai precisando. E o Will, lateral, direita e esquerda? Você tirou as minhas palavras. É Reinaldo e Bruno, cara. O Bruno, ele pode falhar na marcação, mas ele ainda tem o maior índice de cruzamento, de acerto de cruzamento. E é isso que falta pro São Paulo. Essa assertividade no último passe. Então é Reinaldo e Bruno. E por isso que a gente tem o Petros e o Jusilei. Ele pode cobrir, os dois podem cobrir a subida do Bruno e do Reinaldo. Uma pergunta. Existe assertividade? Eu falei assertividade, ô cavalo. Então, eu tô querendo saber se existe isso. No futebol, existe. Eu acho a gente tá falando do time do não, vai Dorival, beleza. cala a boca.
Tá bom, vai. Dá desconto. Milton, direita, esquerda. Na esquerda, eu ainda acho que nosso melhor lateral é o Júnior Tavares, porque tecnicamente ele dá um banho no Reinaldo e no Edmar. Só precisa pôr a cabeça no lugar, né? E na direita eu concordo. O Militão vem fazendo feijão com arroz, só que ele não sabe, ele não tem a característica de chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento. Ele é um cara que marca bem, ele é muito útil dentro da nossa área, dentro da área do adversário, nos cabeceios, mas ele não vai cruzar uma bola, embora outro dia saia um gol de cruzamento dele, mas vai ser raro isso, porque não é da característica dele, né? Então é Militão e Bruno mesmo. Eu acho que a posição que merecia subir um desses garotos da Copa São Paulo é a lateral direita. A gente tem que ver o que acontece com o Elinho jogando ali. Não sei. Vamos ver quem pode jogar ali, e deixa treinar pelo menos. Os times que jogam com laterais leves e rápidos costumam se dar bem. E o São Paulo tá meio que ignorando isso. Eu tava vendo a notícia aqui, será que o Regis do São Bento veio pro São Paulo? Se vier, Regis e Reinaldo. Agora se não vier, não veio. Então vai ser Souza e Reginaldo. Mas vocês não acham que o Júnior Tavares, amargando esse período sem oportunidade de jogar, vocês não acham que a hora que ele tiver a chance, ele vai entrar mais sério e vai jogar mais focado, mais concentrado? O Reinaldo merece a titularidade depois daquela musiquinha que ele cantou. Oi! Tá aproveitando dupla de volância agora. Qual que é a sua, viu? Jusilei Petros, mano. Foi a melhor dupla de volante do Brasileirão do ano passado. Estão mantendo a consistência. O Hudson fez um bom ano pelo Cruzeiro. Mas o que o Petros e o Jusilei fizeram pelo São Paulo dentro e fora de campo é pra ser titular, cara. Só se machucar, alguma coisa assim, o Hudson pode entrar. Ou se o jogo tiver apertado, precisando colocar um terceiro volante, ele entra. Mas tirando isso, é Jusilei Petros. Milton. Eu acompanho, Jusilei Petros. Não tem sem dúvida nessa posição. Beto. Se for pra jogar como volantes, Jusilei Petros. No esquema de hoje, só tem um volante. Que o Petros tá jogando de meia direita. Não dá, né? Então, volantes, Petros e Jusilei. Hudson, ótimo reserva. E foram aí os dois volantes. Jusilei e Petros. Qual a formação que o senhor escolheu? A que tá hoje. Então tá uma morte. Eu já começamos mal. Todo mundo mudando, ó. Todo mundo mudando. Não, vamos à moda antiga. 4-4-2. Beleza. Os dois. Ou 4-3-3. Não, 4-2-2-2. Formação rola. Que isso aí, jovem. Que viadagem. Eu tô aqui montando um famigerado campinho pra fazer um post no Twitter. E eu acho que o São Paulo tem elenco atualmente, com todo mundo que tá lá, e sem pensar em contratação nenhuma, né? com o que existe à disposição. São Paulo tem um elenco para jogar no 4-3-2-1. E aí meu time seria Sidão, ou o Jean, o Caio, ou o Anderson, Arboleda. Aí, assim, quando eu falo ou é o reserva, tá? Então seria Sidão ou Jean, Caio ou Anderson, Arboleda ou Bruno Alves. Aí os laterais, Júnior Tavares ou Reinaldo. Do outro lado, Militão ou Bruno. Na linha de meio campo, Jusilei ou Hudson, Petros ou Hudson também. Um pouquinho na frente deles, mais adiantado, mais centralizado, Cueva ou Shairo. E próximo à área, mas não aberto, não como ponta. Do lado esquerdo, ou Nenê ou Valdívia. Do lado direito, ou Diego Souza ou Marcos Guilherme. E centralizado, ou Brenner ou Trellis. Eu acho que o São Paulo tem que jogar desse jeito. Eu vou postar aqui e fica melhor para visualizar, mas eu acho que sim. As linhas estariam mais próximas, os jogadores iam estar nas suas características e a gente ia ter um jogo mais consistente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Alguns chamariam isso de 4-3-3, mas eu acho que tá mais para um 4-3-2-1. 4-3-2-1, essa formação que você falou é 4-3-2-1. Você não tá jogando com dois abertos, tá jogando com isso, mais isso. Exatamente. Olha, os caras tão bom, hein? Eu sou classiqueira, raiz. Eu 4-4-2-2.
Continua, Gil, meio campo. 4-4-2-2, você passou de 11 jogador aí, viu? Fih, eu tô igual o Dorival aqui. Sabe contar não! Sabe contar não! Ó, o nosso técnico escala como Will, quer. beleza, vamos que vamos. Não, ué. 4 mais 1 é 9 do meu vizinho. A formação é clássica, eu já tinha falado aí. A formação de primeiro tempo pra mim é 4-4-2. Presta atenção agora com 10 na linha. Eu já tinha falado da formação. Na frente para finalizar, Diego Souza e o Nenê. O Cueva lá do lado esquerdo. E o menino Trelez lá no ataque. Ficaria um time um pouco mais técnico, talvez um pouco mais lento. Porém, para o segundo tempo já entra Marcos Guilherme e já entra o Brenner no lugar do Diego Souza e do Trelez. E aí o time fica mais rápido, né? Aí pega uma zaga mais... Por exemplo, ontem a zaga do Santos estava totalmente fechada. Pega esse time mais rápido, destrói a zaga do Santos. Então eu acho que um time assim ficaria melhor. Também tem a formação, né, eu gosto muito, principalmente como o São Paulo jogou assim um bom tempo, no 4-5-1. Né? Essa linha com 3 meias ali fica muito bom pro São Paulo. Joga o Diego Souza, o Nenê centralizado, o Cueva aberto e o Trelez. Aí eu prefiro o Brenner para ter uma segunda opção mais rápida. Então, assim, o São Paulo tem um elenco para fazer muita variação de time. Só a gente não tem técnico para fazer essas variações. Mas tem elenco. E você, Beto? Seus 4 de frente aí. Ou 2 meias e 2 atacantes, ou 1 meia e 2 pontas e 1 atacante. Aí vai. A gosto. Cueva e Diego Souza como meia, Trelez e Marcos Guilherme. Sacaria o Nenê. Nenê entraria no segundo tempo. Segundo tempo. Acabou o primeiro tempo, sai Diego Souza, entra Nenê, para o time ficar mais veloz. Aí você coloca o Brenner, coloca o Valdir para colocar um time mais rápido no segundo tempo. Acho que o Nenê e o Diego Souza ali pode revezar um com o outro. Uma porque o Nenê não consegue jogar todas, né? Então, eu penso que os dois revezando, acho que o São Paulo fica mais forte. E desgasta menos eles. Entendi. E senhor Silvio? Seus 4 de frente aí. Acho que os meias devem ser, gostou? Vamos lá. Os meias devem ser Diego Souza e Nenê. Diego Souza pela direita e Nenê pela esquerda. O atacante, o segundo atacante deveria ser o atacante que vem de trás, o Cueva. Ou pode trocar o Cueva pelo Diego Souza. E colocar na frente o nosso grande atacante Toró. Ó, seria uma boa. Mas o Trellis. Então, se for ver a nossa opinião aqui, praticamente goleiro, zaga e volância é quase que unânime. Os laterais também. Agora, do meio pra frente é que todo mundo, cada um tem uma teoria. Cada um tem uma ideia. Não, pra você ver como o Dorival, ele tem muita coisa que ele pode fazer do meu pra frente. Exatamente, é isso aí. E ele faz só o errado e só o mesmo. Ó, ele não muda. Eu vou te falar que até um 3-4-3, abrindo mão de lateral de ofício, dá pra fazer. Eu acho que é melhor ainda. Porque nossos laterais são... Com o tamanho do potencial do elenco de São Paulo, dá pra fazer o Rogério. Se o Rogério tivesse esse elenco na mão, talvez tentasse. Se o Osório tivesse esse elenco na mão, talvez tentasse. Porque onde a gente é muito forte. Onde a gente é muito forte. A gente é muito forte na defesa. Temos 4 jogadores bons para 3 posições praticamente, né? Ou 2, dependendo da escalação. Meio campo, temos 3 volantes que jogariam em qualquer time do Brasil. E meio ataque, temos 4 jogadores que jogariam em qualquer time do Brasil. Então, se o cara. E aí na frente temos 2 que precisam mostrar aí toda a sua qualidade. Mas olha como tem qualidade pro técnico explorar as opções. Então dá para variar. Se o Dorival ficar, cabe a ele isso, experimentar outras formações. Tomara que não. Até encontrar. Tomara que não, concordo com isso.
Vamos falar que a gente escalou o time inteiro de São Paulo, posição por posição, pitacos, até informação. Mas vamos agora falar de um lugar que está sendo mais falado aí, né? Da posição que está sendo mais falada nesses últimos dias. Técnico. Qual seria o técnico ideal? Não, acho que a primeira pergunta é a seguinte. Tem que trocar? Sim ou não? Sim! Alguém acha que não? Yes! Não! Ó, Gil, em várias línguas. Yes! Sim! Nai! Hug! Hug! Nossa. Que merda, velho. E quem? Quais as opções? Cuca, Vanderlei Não, só tem Luxemburgo, Oswaldo Oliveira, Posso começar? Jardine. Só tem uma. Só tem uma? Quem? Só tem uma. Jardine. É, isso aí. Unânime? Cara, se você... Não, unânime. Se você pegar... Cala a boca, vai. Então unânime. Não, cala a boca. Se você... O Will decide. Não, o Beto vai vir com o Luxemburgo, você vai ver. Não, ele vai vir... Ele vai vir com o Ney Franco. Não deixa eu dar aquela não, mano. Respeita o Ney Franco, que ele foi o último campeão com São Paulo. E aí vem. Eu só falei isso porque é legal, mas eu odeio ele também. Só falei pra causar. Eu não gosto dele. Nós fizemos um programa ano passado, antes de acabar o ano, e comentamos bastante sobre o técnico, né? O programa chegamos no consenso que a gente subiria o Jardine como auxiliar, pra logo depois que o Dorival saísse, ou na verdade a gente queria o Cuca, e depois que o Cuca saísse, o Jardine assumisse. É, foi isso mesmo. O Cuca é esse? Deixa eu falar uma coisa que ninguém fala aqui, ó. Que ninguém comenta. Beleza. Manda o Dorival pra puto. Pô, quer dizer, manda o Dorival embora. Sobe o Jardine. Só que tem alguém pra continuar o trabalho que o Jardine tá fazendo na base? Porque aí sobe o Jardine. O Cuca é eu, cara. Nossa, desculpa aí, rapaz. Porque aí tira o Jardine da base. Aqui Aí a base que vem ganhando tudo nos últimos 3, 4 anos. Ó, pode ser que não venha um cara que continue o trabalho. Sobe o Jardine pro time titular. Ele vai perder 9 jogos, a torcida já tá de saco cheio, vai mandar ele embora. A gente vai perder o Jardine e o técnico da base. Não Então, corre o risco disso acontecer? Aí você fica com essa preocupação e aí o time continua com o Dorival, continua passando vergonha. Se a gente tem um técnico, que consegue resolver, é melhor trazer, porque o Flamengo apostou no Zé Ricardo, que era da base, ele foi campeão. O Botafogo apostou no Jair e foi campeão. O Corinthians apostou no seu técnico e foi campeão. Então por que não São Paulo fazer isso? Você acha que esses clubes, estão preocupados com o técnico da base que está ganhando tudo? Estão cagando, mano. Estão preocupados com o time de cima. E se ele conhece realmente o time da base, ele vai trazer. E se São Paulo está preocupado, ele sobe o técnico do Sub-17 e vai subindo. Ou contrata vai subindo cada um, é verdade. E eu acho que deveria ter acontecido isso com o Rogério Ceni, né? Pra ele começar lá de baixo, começar a ganhar experiência. E quem sabe o dia está no time de cima, mas tacar ele lá, queimaram ele logo no time principal. Aí bate não, no caso do Rogério bate orgulho, mano. Ele não queria começar pelo Sub-20. Né? Então não vai começar, não joga. Bosta. Não, mas ele tá indo bem no Fortaleza. Ele deveria ter começado o que ele tá fazendo agora. Começar com um time de menor expressão e chegar. Né? Mas orgulho não deixou. Então, Gil, respondendo. Sobe o Jardine, sobe o técnico do Sub-17, contrata um técnico que foi campeão, que tira técnico da base, não é tão difícil igual tirar técnico de time principal. E aí você recoloca, você faz essa reposição. Agora a gente não pode ter medo de arriscar. É o que essa diretoria tem mais tá acontecendo, é medo. Tem medo de se arriscar hoje no mercado, porque tá vindo de várias temporadas que não estão dando certo.
Ele conseguiu há 3 anos atrás do Jardine, 4 anos atrás do Jardine, o Jardine era auxiliar e virou. Hoje, o termo que é utilizado aqui no Brasil é que os técnicos são ultrapassados. O Dorival é um exemplo clássico disso. O que é ser um técnico ultrapassado? Você joga num estilo de jogo, numa formação de jogo e morre naquela formação. Meu, pra você ser técnico de futebol, você não pode ter uma formação fixa. Você tem que ver o que você tem. Pegar a qualidade, a melhor qualidade dos seus jogadores e ver a formação onde aquela melhor qualidade se encaixa. Você não pode morrer com uma formação. Hoje os técnicos ultrapassados usa uma, usa duas. O técnico, pra ser bom, ele tem que pegar a qualidade de jogador e ver onde encaixa. Vou pegar, o Zidane. Tem os melhores jogadores lá. Mas tá o Madrago, Real Madrid. No jogo que precisou, o que ele fez? O cara é corajoso. Pegou os 3 jogadores que estavam no banco. Qual que é a característica dos 3 jogadores? São velocistas, tem um passe bom e finaliza. Então, o que eu preciso do jogo? Velocidade e finalização. Colocou os 3 e ganhou o jogo, velho. E mudou o esquema no meio do jogo. Se fosse o Dorival, ele ia morrer com a porcaria do mesmo esquema. É mais que isso, cara. A gente tem um exemplo aqui do que eu já citei, do Renato Gaúcho, né? O conhecimento dele é de jogador de futebol. Beleza. Ele não tem conhecimento técnico e talvez tenha um pouco de tático, mas tá lá no Grêmio firme e forte fazendo o seu trabalho. Ele faz o 4-4-2 já há uns 3 anos, 2-3 anos no Grêmio. Só que o diferencial dele, ele conhece e respeita cada posição do jogador. Ele nunca colocou o Maicon, que é um volante, de meia. O Maicon, você é volante, joga de volante. Se ele não tinha um jogador, um volante, ele subia da base. Aquele ator que pode ir pro Barcelona ou Real Madrid. Foi assim, o Maicon se machucou, ele falou, eu não tenho um jogador, não vou improvisar. Pra Alemanha lá, é o Wallace, né? Antes dele teve o Wallace, sim, então. Que subiu. Então, na primeira vez que o Michael se machucou, foi na Copa do Brasil, ele já tinha subido esse cara. Que ele jogou as Olimpíadas. Aí depois ele foi vendido, ele subiu esse Arthur, que vai ser vendido de novo. Subiu esse Arthur e aquele então, Michel, né? Subiu 3. Sim. E aquele Michel também. Então, sim, ele consegue respeitar a formação do clube, do time, perdão. Ele consegue respeitar que cada jogador joga na sua posição e joga uma formação clássica, 4-4-2. Não precisa ficar inventando. Ele colocou a formação e vai encaixando as peças certas em cada posição. Se não tem no momento no elenco, ele traz da base. Olha, sensacional. Negócio simples, fácil e objetivo. E o Dorival... Tipo você copiando meu comentário, né, ô? Eu tô só complementando, jovem. Eu não tô falando que eu não tô falando, não. Animal de teta. Outra coisa. Jack da câmera. Outra coisa que me deixou indignado foi o quê? Você falou que embora mais cedo, hein? Ô, Will, tchau. Eu já tô indo. Tchau, Will. Calma aí, eu tô indo. Valeu pela participação. Derruba ele aí, Gil. Falta 2 minutos. Arrivederci, ao revoar. Já deu a cota dele, já, pô. O último comentário, sério, aí depois eu deixo vocês discutirem. Ó, ele tirou o Marquinhos Gabriel. Não, ele tirou o cavalo. O Marquinhos Cipriano, perdão. O Marquinhos Cipriano da Copa São Paulo para treinar no time principal. O Cipriano foi, treinou, não disputou a Copinha. E ele não joga. Ele não tá disputando a Copa o Libertadores Sub-20 e ele também não joga no principal. Aí a gente tem um jogador que vale hoje 160 milhões de reais, que não joga nem na base nem no time principal. Mas ele tá com problema de renovação de contrato. Também tem isso. Mas se você tem contrato, você vai jogar até o último minuto comigo. Entendeu? Não, mas o São Paulo sempre teve filosofia de esconder os caras quando estão discutindo negociação. Eu não concordo muito com isso também, mas só que o São Paulo não tá querendo dar pro moleque uma vitrine. Porque já tá difícil renovar sem colocar ele na vitrine, imagina se deixar o moleque entrar em campo. Posso dar o meu pitaco aí sobre o Jardine? Eu penso que é o caso de subi-lo imediatamente.
A princípio eu queria que o Dorival terminasse o Paulista pra gente ver o trabalho completo, mas depois da entrevista de ontem eu joguei a toalha em relação a ele, e eu acho que é perda de tempo a gente insistir com um trabalho que não vem caminhando para um bom lugar, e a gente percebe isso e ele não percebe isso. Então eu acho que não tem mais solução. Mas por que eu acho que a solução está em casa é o Giardini mesmo? Porque o time do Giardini tem tudo que a gente quer ver num time de futebol. A gente acompanhou bastante a base nesses últimos anos, desde a última Libertadores, essa copinha última. A gente está vendo agora a Libertadores e a gente vê que o time do Giardini tem inversões de lado, tem jogada de fundo, ultrapassagem, finta, triangula, tem lançamento que sai dos meias, o drible é muito valorizado também. Então, e é um time muito compacto, é um time que sabe o que faz. Mesmo na partida que acabou sendo vice-campeão da Copinha, a gente viu ali um time que sabia exatamente o que queria e como queria chegar ao gol. E eu acho que há muito tempo a gente não vê isso no time principal do São Paulo. Então eu acredito que se o Raí e o Ricardo Rocha dessem o respaldo pro Giardini subir e fossem claros com a torcida de que o Giardini vem para fazer um trabalho de longo prazo e que o que acontecer nesse Campeonato Paulista especialmente é um bônus, que a torcida não conte com o campeonato porque é um trabalho de longo prazo, eu acho que tiraria bastante a pressão e ele teria um ambiente para fazer o trabalho dele. E também acredito que assim, é a chance de uma vida, é para isso que o cara trabalha todo dia, para ter uma chance desse tamanho. Então a gente não tem que se preocupar quem tem que se preocupar se está apto ou não para assumir a função é ele a hora que for convidado. Se o Raí chegar para ele e falar, você se sente confortável de assumir o principal, se ele falar que sim, o negócio é com ele. Porque assim, os profissionais estão lá para servirem o São Paulo. Não é o São Paulo que está lá para servir os profissionais. Porque não adianta nada o jogador ou o técnico vir da base e só brilhar em outros times. Tem que brilhar no São Paulo. Então a hora é essa. Eu subiria o Giardini já. Eu até gosto muito do Cuca, gosto muito do Abel. Mas eu não sei se eles teriam a generosidade necessária para, por exemplo, aceitar que o Giardini fosse um auxiliar e para que lá na frente o Giardini sucedesse eles, né? Então eu acho que, como a gente precisa de novidade, a gente tem algo muito bom em casa. Inclusive o treinador que assumiria o Sub-20, o próprio Giardini poderia indicar quem seria a pessoa mais alinhada para o trabalho dele. Então eu acho que a hora é essa, cara. Tem que subir sim. E se não for agora, que seja ao final do Paulista. Gil, para encerrar. o Giardini da Libertadores? Não, eu acredito que ele vai sair pós-Libertadores. Então, eu também acredito nisso. Pós-Libertadores, o São Paulo está eliminado da Copa do Brasil, hein? Não. Pós-Libertadores, a Libertadores Sub-20 acaba daqui a 10 dias. Tá acabando já. Aí já tem o jogo com o CRB. Então, mas eu acredito que eles não tirariam ele de lá nesse momento, né? Não tirariam ele dessas duas partidas decisivas, né? Duas, eu digo, esperando que chegue até a final, mas eu acredito que não tirariam ele agora. Mas eu acho que a conversa, a decisão tem que ser tomada agora. Porque, vamos supor, ele pode estar lá treinando a molecada na semifinal, se tudo der certo na final, mas já com a cabeça no que ele vai fazer com a boleirada do profissional. Eu também concordo com isso e quero dizer que eu estou indo embora. Agora é sério, eu estou indo embora. Você não fica... Não grite com sentimentos. Tchau. Fala já está lá fora. Leva o Dorival. Valeu, galera aí, valeu você que tá escutando, obrigado pela audiência, siga-nos nas redes sociais, e é isso aí, aquele abraço e até o próximo programa. Um abraço para todo mundo, que temos uma semana melhor, o futuro pede passagem, fora Dorival, vem Giardini. Valeu, galera, mais um programa, vamos torcer aí pro time de São Paulo encontrar um
padrão tático, que tá complicado, tá triste, tá difícil. Haja coração. Vamos torcer e fora Dorival. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Não deixe de nos ouvir sempre que estiver o programa prontinho para vocês. Forte abraço a cada um. Não deixe de nos seguirem nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e outras mais. YouTube também, né? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.